Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Estou aqui recebendo no estúdio do portal a delegada Rosa Scheibe e o delegado Hugo Alcântara, que são da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. O bate-papo é leve, mas o tema é sério, né? A exposição das nossas crianças no ambiente digital. Obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, trazer esse assunto tão importante, que está tão sendo debatido aí. Muito obrigada, delegada Rosa, muito obrigada, delegado. Sejam bem-vindos aqui ao Piauí Hoje. Muito obrigado. Obrigada. É importante mesmo tirar esse assunto da invisibilidade, não é? Trazer à tona e dizer que ele realmente existe. E ele precisa ser discutido para a gente poder entender e mudar parâmetros, olhar com verdadeiros olhos de proteção, né, integral às nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse assunto está sendo bastante falado, né, por causa daquele vídeo do Felca, né, inclusive que acelerou processos na Câmara, né, as questões políticas públicas voltadas aí para uma regulamentação das redes sociais e que aborda muito a adultização. Eu queria que vocês explicassem, eu vou começar com você, delegada, o que é essa adultização, o que é que acontece, né, nesse comportamento que às vezes os pais têm inocentemente com os filhos, sem a maldade, e publicam aí nas redes sociais, na internet. Malu, vamos deixar a adultização para ele, Tá bom. tá bom? O Então vamos vídeo, lá, delegado Hugo, explica um pouquinho aí pra gente o que é que se refere a essa adultização. o vídeo do Felco ele é bem didático na conceituação. Basicamente, é crianças se comportando como adultos. Acho que essa é a forma mais simples de resumir o que seria a adultização. Então, parte desde comportamentos, por exemplo, no vídeo ele deixa bem claro. Mostra lá, por exemplo, os comportamentos dos mini coaches, né? Que fica até engraçado você ver adolescentes daquela idade já falando sobre ganhar dinheiro, funil de vendas, esse tipo de coisa, que não é um comportamento muito típico para aquela idade, pessoas que ainda estão no ensino fundamental e médio, né? E no desenvolvimento socioeconômico, socioemocional, Sim, cognitivo. E já saiu, inclusive, um estudo sobre isso, sobre o impacto que está gerando no desenvolvimento socioemocional, cognitivo de toda uma geração que está tendo contato precocemente com a pornografia. e tem outra parte da adultização, que ele trabalha também no vídeo, é justamente esse excesso de exposição, esse comportamento sexualizado, né? Erotizado, Essa né? erotização da infância, principalmente através de danças, que a criança ali não consegue entender como uma erotização, ela não consegue, só replica, né? E aí é aí onde entra o maior perigo, né? Que é onde entra, dá uma potencializada na vulnerabilidade da criança. Ela não entende o que é aquilo, mas o telespectador, o pedófilo que está vendo, entende. Então ele começa a consumir esse conteúdo e ali acaba gerando atenção, que é o que geralmente as pessoas buscam, né, nas redes sociais, através de perfis abertos. Então começa a ganhar seguidores, começa a monetizar o canal e começa a abrir um caminho, ver que aquele comportamento gera mais engajamento, que gera mais seguidores, que gera mais monetização. E aí você dá você potencializa demais o risco e a vulnerabilidade a que aquela criança está sendo submetida. Gente, antes da gente ligar aqui as câmeras, a gente estava conversando já um pouco sobre isso, e a delegada trouxe um ponto que eu achei interessante, né? Que às vezes vídeos de crianças na ginástica, fazendo uma atividade física, que o pai filma, que a mãe filma e publica ali, que na nossa visão não tem nada demais, mas desperta para os pedófilos, né? Que estão aí nas redes sociais. Fala um pouquinho sobre isso, delegada. Como é que isso acontece? Malu, antes de falar sobre isso, eu vou dar uma contextualizada, só para a gente entender um pouco sobre o ambiente físico, o ambiente virtual e o que a gente precisa começar a observar, né? A ONU traz um dado importante. A maioria do tráfico humano no mundo são de mulheres. 60% desse tráfico, mulheres e meninas, né? Engloba crianças também e adolescentes. 60% desse tráfico são para fins de exploração sexual. Só que ela traz um relatório com dado de extrema importância. Qual é esse dado? Que a questão dos aplicativos
e salas de bate-papos e os aplicativos de rede social completamente ligado a esse crime, tráfico humano, Então a certo? internet, ela Não é que a internet, não é que essas plataformas criaram o crime de violência sexual e nem o crime de tráfico humano, mas eles hoje são parte do problema. E o que que a gente entende? Que como eles são parte do problema, eles também são partes da solução do problema. E isso nos revela o quê? Uma nova realidade. Nós temos essa realidade hoje. É isso? Qual é essa nova realidade? Os crimes acontecendo no âmbito digital. E a gente precisa começar a mudar a lógica do pensamento, porque a gente pensa muito na lógica da repressão, né? Da repressão do crime, com penas mais duras, com uma investigação criminal, e a gente precisa mudar essa lógica, porque a gente não quer que o crime aconteça em a si. gente quer prevenir. Isso. Então você muda a lógica e você já fala em prevenção. E quando eu falo em prevenção, eu falo de uma grande potência. E Que como é que a é- gente deixa as crianças mais seguras, Então, qual é essa grande menos potência? expostas? Qual é essa grande potência? A proteção. E aí eu trago o quê? Essa grande aldeia. Eu preciso entender que a família está nisso. Eu preciso fazer com que as famílias se responsabilizem. Eu preciso trazer que a indústria também lance produtos melhores, certo? E eu preciso entender que isso é um caminhar junto. É porque a gente aqui tá falando tanto de segurança, como também de uma questão comportamental, né? e- Porque hoje o celular faz parte da vida de todo mundo. Mas a gente não sabe que tem ambientes físicos que são proibidos para crianças e adolescentes? Agora a gente precisa entender que nós também temos locais digitais que são proibidos para crianças e adolescentes, certo? Certo. E a gente sabe que rede social não é para criança, porque os próprios aplicativos, eles Tem uma têm lá os idade. termos de segurança que proíbe para baixo de 13 anos. Mas é comum. A gente lá na delegacia pega procedimento e que crianças de 5 anos têm rede social. O pai e a mãe que cria o perfil, coloca ali uma data. E por mais que você diga está sendo protegido ou regulado ou usado pelo pai ou pela mãe, não é para estar lá. Não deixa de estar exposto. Não tá, não, então a gente precisa entender que é preciso que o Brasil comece a mudar os olhos e passe a regulamentar, por exemplo, com uma indicação a própria mudança de indicação de classificação e entender que há proibição para crianças e adolescentes estarem expostos ali. É proibido estar ali porque eles estão expostos ao crime. Então, como parte do problema, eles também são partes da solução. E entender que rede social é também uma exposição ao perigo, existem riscos. Tem uma comparação, né? A gente não deixa nosso filho numa praça, sozinho, sem os pais num parque aquático, né? E também, olha, é só raciocinar. Antigamente sabia, tem o perigo de andar sem cinto de segurança. Então a gente começou a estudar, e o cinto de segurança foi uma indicação de que teria que vir já no veículo. Quando você adquiria, já vinha com o cinto de segurança. Então, você não podia andar sem o cinto de segurança. Agora, a gente começa a entender que as plataformas digitais também vão ter que vir com alguma espécie de segurança. Não é? Você, quando vai para o parquinho ou para uma praça pública, você não deixa o seu filho sozinho. Mas você está entregando seu filho completamente sozinho a uma rede social. E que ali ele está exposto a tudo. Como é que geralmente os pedófilos agem, assim, a abordagem? Tem algum... Muito sedutora. A gente precisa entender que, apesar de levar o nome violência sexual, ela vem de uma forma, digamos, lúdica, sedutora, mas que ali existe dor. Né? Uma longa caminhada. Eles trabalham de várias formas, né? Eles têm muita habilidade com as palavras, de convencimento, o que a gente percebe muito na DPCA, no nosso trabalho mesmo, né?
Tem a questão da adultização, que é uma plataforma que gera uma exposição maior, e os pedófilos muitas vezes entram em contato direto com aquela vítima, às vezes até através de perfis falsos, né? Por exemplo, faz um perfil feminino para falar com a menina, diz que é da mesma idade, e aí seduz, convence a mandar fotos íntimas, entendeu? Passando por uma amiga, conselheira, a gente pega casos nesse sentido. A gente pega também, sem ter relação com a adultização, sites de jogos infantis. Os Muito. pedófilos estão lá também e eles entram no chat do jogo, né? Que é um ambiente que teoricamente os pais não conhecem, acha que está em segurança ali, né? Às vezes a criança nem está se expondo tanto nas redes sociais, mas está nesses joguinhos, e através desses joguinhos os pedófilos abordam, entram em contato, né? Então, realmente a forma de abordagem deles é muito variada, né? E o dano é imenso, imenso. Então, assim, eles não têm, vêm com perfis falsos, pedem fotos. A gente também percebe que já tem muitos casos, assim, publicados no Brasil inteiro, não me lembro nenhuma aqui regional, mas de que depois, com essas fotos íntimas, chantageia as vítimas. Acontece isso bastante? Mas, Comum, geralmente a denúncia vem quando começa a chantagem. Então, o pedófilo consegue convencer a criança a mandar uma ou duas fotos, a criança para de se sentir confortável com aquilo, começa a estranhar, e aí é quando vem a questão da intimidação, da extorsão, ou você me manda mais, eu vou divulgar, vou acabar com sua imagem, esse tipo de coisa. nós As pegamos- crianças, como é que acontece essa denúncia? Como é que chega a vocês, né? Porque a criança consegue falar. É uma coisa tão, como eu disse, às vezes tão lúdica. É uma coisa tão séria e tão lúdica, né? Eu peguei um caso em que a criança de 5 anos, né, ela foi exposta à rede social, foi dado para ela de presente de aniversário um celular e instalaram o Instagram para ela. E o suposto abusador, coincidentemente, usava o nome de um tio que ela tinha. E ele pedia a foto da colcha dela. E ela entendia que a colcha era o edredom que ela se embrulhava. E ela sempre mandava a foto do edredom. Né? E aí ele começou, não é essa colcha. E ela virou para a mãe e disse, mãe, que coisa estranha, o tio fulano de tal tá me pedindo uma foto da minha colcha e eu mando, e ele disse que não é essa. Você tem ideia? É perceptível, né? E o caso muito semelhante ao que o delegado Hugo estava falando, eu peguei outro que era uma criança de 12 anos, que ela foi, dos 12 aos 17 anos, ameaçada a fazer diversas coisas, e ela foi entrando num... Faz isso, faz aquilo, se não acontece isso, que chegou um momento que ela não conseguia mais. Foi dos 12 aos 17. Então, entenda que realmente rede social hoje em dia é algo que você pode estar exposto ao risco. Nesses casos, você falou uma coisa assim que não deixa de ser uma violência, mas quando a gente fala em violência, a gente sempre pensa em algo agressivo, né, que machuca fisicamente, né? E esses casos não. Como eu disse, ele começa de uma forma sedutora, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, isso a experiência da escuta, né, de estar ali no dia a dia, a delegacia, ela nos traz muito isso no relato das vítimas. Elas, para entenderem que elas sofreram um abuso, às vezes levam uma vida inteira. Né? Não é o que vai, às vezes não é o que volta. Ela não tem um entendimento. Às vezes ela precisa chegar na fase adulta para entender que ela foi abusada. A gente está falando muito da questão das redes sociais, mas para compreender melhor o que a delegada Rosa falou, dentro do nosso dia a dia, a maioria dos abusos são praticados por pessoas próximas à família, né? Então, a criança, ela acaba misturando o abuso com o afeto. Ela ainda não tem maturidade nem discernimento suficiente para saber o que é aquilo, e geralmente o abusador agrada, trata bem, e depois abusa. Aí vem os sinais de violência. Aí depois agrada novamente. Isso gera uma confusão mental na cabeça da criança. Até em adultos, muitas vezes, esse tipo de comportamento bagunça a mente da pessoa nesse tipo de manipulação. Imagina com a criança, né? Então, o trabalho, a situação que os pedófilos fazem é relativamente parecida. Então, eles dão um consolo, dão uma amizade,
e depois começam a pedir, começa a falar sobre coisas sexuais de forma natural, tenta naturalizar isso na mente da criança, e até que eventualmente a criança cede, começa a mandar imagens, depois ele muda o comportamento É e porque evolui. no âmbito digital, não é, delegado Hugo? Eles têm eles conseguem seduzir até mais, porque eles geralmente, às vezes está passando por algum problema, não se encaixa em determinado grupo e acha ali um grande amigo na internet. Acontece muito, né? E Livres, né, para falar abertamente na exatamente, é internet. muito mais fácil você se comunicar n- através de uma tela. Afinal de contas, você não está no cara a cara. E é exatamente o que eu estava falando com você. Antigamente, o seu pai e sua mãe falavam não converse com estranhos. Agora o estranho está ali do outro lado da tela digital e o estranho, em 15 minutos, ele vira o teu Seu melhor amigo. amigo. Né? E ali você desenvolve uma conversa, porque a pessoa te mandou um emoji, então, às vezes até falando com o artista te responde, até suas próprias amigas, quando Acaba publica criando um ali, vínculo. nossa, fiquei amigo de fulano de tal, porque houve uma resposta no... E é engraçado, eu vou falar aqui uma situação que não tem nada a ver com criança, mas a gente às vezes conversa com pessoas na internet, tem pessoas que eu gosto de seguir, compartilha ali, comenta um stories, uma coisa, e aí quando a gente vê pessoalmente, a gente não tem tanta intimidade, né? Você já fica um pouco Você não tem mais. a proximidade Às vezes você nenhuma, só cumprimenta ali, oi, tudo bom, tchau, e passa, mas é seu amigo digital. mas é amigo digital. Outro ponto, delegado, que você tinha falado aqui antes, né, é sobre a questão do constrangimento. Nós consumimos, às vezes, vídeos de crianças dançando, enfim, várias formas na internet e a gente não se constrange com isso, a gente É a normalizou. questão da invisibilidade. Que eu costumo dizer que a gente precisa sair da invisibilidade. Como é que a gente sai da invisibilidade? Dessa forma, conversando sobre esse problema, né, sobre a problemática, porque se eu não falo desse problema, ele não existe, não é? Se ele não existe, ele não está no mundo. Se ele não está no mundo, ele não está no orçamento. Esse Então, debate que está acontecendo agora é muito importante para o trabalho de vocês, questão em isso âmbito tem de que estar na segurança. dinâmica da sociedade, dos governos, das escolas, das famílias. É a questão da aldeia, não é? Às vezes, quando eu estou numa roda e eu falo dessa realidade que a gente vive dentro da delegacia, e muitas vezes a pessoa diz, ah, mas isso é lá na zona rural, não é? Não, Isso mas não isso não acontece. acontece. Não, é como se eu estivesse falando algo muito Fora da longínquo, realidade. fora da realidade. E isso está muito próximo da gente. Isso acontece aqui, do nosso lado. É que geralmente as pessoas caracterizam esse tipo de situação Então, as para pessoas... pessoas que estão mais vulneráveis economicamente ou com menos instruções. É a questão da ginástica olímpica, né? Que o próprio Felca colocou lá vários vídeos de meninas fazendo ginástica olímpica, que é um vídeo normal, ou às vezes a criança está na praia e o pai e a mãe publica, e aquele vídeo ele já está sendo levado para um outro lado, né? Os pedófilos já vão consumindo aquele conteúdo, utilizando da inteligência artificial para mudar aquela imagem e desvirtuando tudo. Ainda tem essa questão da E a inteligência gente, artificial também, né? e a gente não, e a gente também assiste, por outro lado, criança sendo adultizada, consome esse tipo de produto e não se Como dos mini constrange coaches. e não fala nada, não é? E vai normalizando condutas que estão levando a uma proximidade com o crime. E como eu falei no começo da fala do delegado Hugo, já existe um estudo, salvo tremendo engano, realizado pelo Reino Unido, falando de toda uma deficiência no comportamento orgânico mesmo, social, de toda uma geração que está tendo contato precoce com a pornografia.
né? Já existem vários países em que a pornografia adulta, o consumo da pornografia adulta é considerado crime. E a gente precisa começar a discutir isso, porque hoje a gente sabe que é o mercado que mais movimenta dinheiro é a pornografia infanto-juvenil. Tá, os pedófilos, vocês tinham citado aqui que uma operação que vocês realizaram há um tempo atrás, vocês Esse fizeram ano uma ainda. apreensão de uma pessoa com 1.000 imagens, mais de 1.000 imagens de crianças de pornografia infantil, né? Que tipo de imagem? Porque assim, você também falou da inteligência artificial que pode manipular. Isso, porque o delegado Hugo vai até poder falar melhor, mas nessa operação que nós fizemos, em que nós realizamos o flagrante nesse suposto autor, ele fotografava crianças nos nossos shoppings aqui em Teresina, né? Então, crianças caminhando com seus pais, né? Ou com seus responsáveis legais. Qual idade, delegada? Estava na operação, a gente faz a operação juntamente com o pessoal da perícia, já faz a extração no local para se der positivo já dá o flagrante, e a quantidade de vídeos era imensa, imensa. Em loco eu já vi alguns, e as idades eram mais variáveis, a situação eram as mais grotescas, entendeu? Sim, são vídeos muito pesados, entendeu? A mente de um pedófilo é um negócio totalmente diferenciado que a gente não consegue entender. Qualquer ser humano normal não vai conseguir entender a mente, porque é muito distorcido. Então, era um flagrante de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, né? Então, é um crime permanente, a gente executou, já tinha investigação, executamos, deu flagrante, e ele foi preso, confessou que estava compartilhando em grupos de Telegram, inclusive. E eles ganham dinheiro com isso? Ganham dinheiro com isso, sim. Às vezes, Hoje sim. é o mercado mais consumido, e não é porque, assim, também tem sempre uma retórica, né? Ah, mas a tecnologia veio para ficar. Realmente veio para ficar. E como eu estava falando, a família precisa se responsabilizar e a indústria também precisa se responsabilizar, colocando responsabilidade em tudo, nos termos de acesso. Não significa dizer que o adolescente nunca vai ter acesso ao meio digital, à rede social. Mas a gente precisa entender que a experiência digital de um adolescente não precisa ser igual a uma experiência digital de um adulto, porque a gente sabe que a experiência digital de um adulto vai ter um encontro sexual legítimo, entendeu? Entendi. Um bate-papo diferente e que é permitido entre dois adultos. A gente tem que entender, assim como é o espaço físico, que tem locais que não são apropriados para crianças e adolescentes, que o meio digital também vai ter que começar a se preocupar, como eu disse. Eles não criaram o problema, mas eles são parte do problema. E como parte do problema, eles também estão entendendo que são parte da solução. Tanto é que hoje a gente já vê uma preocupação muito grande nas plataformas. As plataformas já procuram as forças investigativas, tanto civil como federal, nacional e internacional, para conversar juntos, para poder entender como trabalhar de forma melhor. E as próprias políticas públicas de governo. Já existem discussões, já existe um ministério pensando sobre isso. Só que a gente precisa também entender que política pública, para ser implementada, demanda tempo. Então, o que é que a gente faz? É o que eu digo, é a aldeia. Mas a gente precisa pensar na grande potência, que é a proteção. E a proteção, ela vem de forma pesada, massificada pela família. Gente, a gente está recebendo aqui o delegado Hugo Alcântara e a delegada Rosa Chaib, da Delegacia de Proteção e a Criança e ao Adolescente aqui de Teresina, né? A gente está falando sobre como proteger as nossas crianças e adolescentes desse ambiente digital que estamos expostos o tempo inteiro. O bate-papo está muito bom, mas a gente vai se encaminhando aqui para o final dessa conversa. Mas antes eu queria só pontuar uma questão que a gente ainda não falou, que é a denúncia, né? Ela é fundamental para combater esse tipo de crime. Como é que eu faço hoje para denunciar? O que é que o pai, a mãe, uma tia, enfim, como é que a gente faz para efetivar
qual é o canal e o procedimento correto para essas pessoas. A gente primeiro precisa entender que essa responsabilidade é minha, ela é sua e ela é de toda a sociedade, né? E como eu falei, é o caminhar junto, é toda a aldeia. Os canais para denunciar é o Disque 100, conselhos tutelares, Ministério Público, toda e qualquer delegacia de polícia, toda rede de proteção também, Conselho tutelar, Defensoria Pública. É bom esclarecer que o ECA estabelece a questão da proteção integral à criança e Todos nós adolescente, somos né? responsáveis. Então, é uma responsabilidade que é dividida entre toda a sociedade. Antes de terminar, eu acho que um dos assuntos mais importantes que a gente acabou não passando por ele é a questão dos pais, né? Que nessa situação da adultização e do comportamento das redes sociais, os pais precisam se conscientizar que o direito à intimidade, que é um direito humano fundamental, e a criança tem esse direito, o adolescente também, ele não pode se sobrepor ao dever do pai de zelar pelo bem-estar do seu filho, né? Então, um alerta aos pais, vigiem, observem o que seus filhos fazem nas redes sociais, conheçam as redes sociais, vejam as amizades deles, acompanhem de perto. Muitas vezes alguns adolescentes têm 2 redes sociais, uma para se esconder dos pais, então tem esse zelo maior. Tem um Dix aí, os meninos todos têm muito um Instagram, que eles chamam de Dix, que é um privado, É que é isso, só é. para os tem amigos. E tem um lado mais complicado, que é quando os pais colocam as crianças em risco, né? O Felca coloca um exemplo muito, muito significativo em que a mãe começou a explorar a imagem da criança até evoluir a venda de conteúdo pornográfico da própria filha. Então, é um dever de todos. Qualquer pessoa pode denunciar, são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, você pode fazer uma denúncia anônima via Disque 100, Disque 180. Tem o BO Fácil agora, tem a delegacia, sempre o caminho mais rápido da delegacia, porque a gente consegue colher as informações com maior qualidade e da maior celeridade, né? Porque são investigações que demandam um nível de informação maior. Então, é isso. E que sempre ocorre em sigilo também, né? É Sim. importante sempre um procedimento. deixar isso, porque as pessoas às vezes têm muita vergonha, têm dificuldade, né? Não quer expor, mas é sempre uma investigação sigilosa, não é isso? Sim, É sim. muito importante a fala do delegado Hugo, porque a gente sabe que as plataformas digitais vieram para ficar e hoje é a forma que você se comunica a toda hora, a todo instante, e hoje todo mundo usa uma rede social. Então, esse alerta para a família também monitorar, né? Prestar atenção. É um assunto com muitas camadas, né? Porque Muitas assim, camadas. como no início você disse, são crimes que sempre ocorreram, mas que hoje as redes sociais elas fazem parte disso, né? E a questão da proteção, de você fiscalizar, de criança não ter celular tão cedo, e são muitas camadas de... Isso, porque antes as pra gente crianças discutir. estavam no circo, nos parques, no cinema, e a gente tem leis regulamentando tudo aquilo, né? A classificação indicativa no cinema, no que pode, o que não pode no circo, conter. Mas as redes sociais tem, né? A gente sabe que tem os termos, tem todos os termos de segurança, mas a gente sabe que tem os termos de segurança, mas a gente sabe que tem crianças de 5 anos com a rede social ativa, Muito não é? cedo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente precisa dessa participação ativa da família, porque hoje o estranho não é mais aquele estranho, ó, não fale com o estranho, ele tá ali, às vezes, no celular, conversando com o mundo todo estranho, né? Sendo o melhor amigo. E sendo o melhor amigo, como eu disse, 15 minutos, ou um simples emoji, você já acha que aquela pessoa, ela se conectou com você de alguma forma. É isso, gente. A gente está encerrando aqui esse bate-papo. Eu queria agradecer muito à delegada Rosa, ao delegado Hugo por ter aceitado aqui trazer esse tema. Eu acho que rendia até muito mais assunto, muito mais coisa para a gente falar. E dizer aqui para vocês que o estúdio está sempre aberto, quiser trazer temas relevantes que a gente pode discutir aqui abertamente, dando um alerta aí de segurança para as famílias, para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada, viu, delegada? Muito obrigada, delegado. Obrigada aí. Agradecemos a oportunidade também. É isso, gente. Curte, comenta, compartilha e até a próxima.